Olá, tudo bem? Graça e a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para, juntamente com vocês, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, onde juntos vamos crescer em prol do reino do Senhor. Queria agradecer ao pastor Benjamin pela oportunidade, pastor Jairo, que está à frente do trabalho da escola dominical, o qual me fez esse convite. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor perante o drama da depressão. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Bárbara, eu sou diaconisa aqui na AD Trindade e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa situação que muitos irmãos, muitas pessoas que estão aos nossos lados enfrentam no dia a dia, né? Algumas situações que têm levado essas pessoas a terem essa síndrome, né? Essa doença chamada depressão. Essa doença que é uma doença tão falada, né, que não tem uma faixa etária de idade para a pessoa ser acometida, mas que tem levado anos e dia após dia de vida de muitos jovens, crianças, sim, crianças também. Nós temos um número muito grande de crianças que têm estado enfrentando essa doença, né, chamada depressão. Nossos idosos, nossos pais e muitos amigos. Então, à luz da palavra do Senhor, nessa manhã, nós vamos entender o que Deus tem para nós através da palavra dele. Às vezes a gente para e pensa que é uma doença do século XXI, né? Uma doença da pós-modernidade. Mas quando nós pegamos a palavra do Senhor e vamos entender o que muitas pessoas passaram, nós vamos entender que eles também tinham sentimentos depressivos, porém não era chamado como depressão naquela época, né? Os estudos evoluíram e a ciência contribuiu para que houvesse tratamento, para que essas pessoas pudessem ter uma qualidade de vida. Amém? Então, hoje nós estamos com a 7ª lição da revista Betel, para que a gente possa juntos estudar. Vamos lá? Primeira coisa, né, eu queria te convidar a nós orarmos, né, para que Deus possa falar aos nossos corações conforme cada um de nós precisamos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos pela oportunidade onde juntos estamos aqui para aprendermos mais sobre o que o Senhor tem feito, sobre o que o Senhor pode e o que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento para tratar conforme a tua palavra, enfrentando todas essas adversidades, todos esses problemas, todas essas setas malignas que têm alcançado as nossas vidas, alcançado os lares de muitos dos nossos irmãos. Senhor, que o Senhor nos revista, que o Senhor proteja a nossa tenda, que praga nenhuma possa chegar ao nosso lar. E que nós possamos, cada dia, em cada amanhecer, estarmos revestidos perante a Tua Palavra, perante o entendimento do que o Senhor tem para nós, os Seus filhos, tomando posse das Suas promessas, para que nós possamos continuar a ser mais que vencedores, através das promessas do Senhor nas nossas vidas. Eu te convido para que estar conosco nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala de depressão, muitos conceitos, né, a gente tem presente. E é muito comum. Ela é uma doença que a própria Organização Mundial da Saúde relata que ela é a doença que mais incapacita as pessoas nesse tempo. Por quê? Já parou para pensar? Você já buscou entender o que é a depressão? Muitos confundem a depressão por uma tristeza excessiva. E a gente tem que entender o processo, né? O que leva a pessoa a entrar num estado de depressão não é simplesmente um momento de tristeza.
Eu queria conquistar algo, eu queria estar em um local, eu queria uma oportunidade que eu não tive na minha vida, na minha carreira, no meu lar, para minha família, e isso me deixou triste. Então, esse momento de tristeza, ele é passageiro para muitas pessoas. O que diferencia a depressão? A depressão, ela é um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores, aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso estado de humor. Então, quando eu passo por várias situações onde isso afeta meu estado de humor, isso afeta a minha alegria, o meu prazer, o meu estilo de vida, né, onde eu começo a enfrentar situações adversas e eu não consigo ver saída, isso tudo é uma série de situações que vão agravando o meu estado. E aí, com isso, eu tenho dificuldade de encontrar saídas, de encontrar situações que me faça sobressair aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de dificuldades, aqueles momentos que quando eu estava motivada, de que quando as coisas caminhavam conforme eu queria, seriam bem mais fácil. E a depressão, ela vem acometida de tantos outros sintomas que às vezes passam despercebido. E a autoaceitação desse tratamento, a autoaceitação desse diagnóstico, ela facilita muito a resolução desse problema nas nossas vidas. Quando eu começo a enfrentar situações de adversidades, eu posso ser a primeira pessoa e preciso ser a primeira pessoa a identificar em mim as mudanças de comportamento. Antes eu gostava de sair, antes eu gostava de estar às reuniões da igreja, antes eu gostaria de estar no meio dos meus amigos, no meio dos meus familiares, no meio dos encontros da família, das reuniões, os almoços de domingo. E por alguma situação que às vezes me deixou chateada, que me magoou, né, onde eu não consegui liberar o perdão, isso trava as minhas emoções e com isso eu não consigo me envolver, me entregar da forma com que eu era presente, da forma com que eu me dedicava. E a depressão, ela vem trazendo sérios sintomas, né? Ela traz sintomas de ansiedade. Então, existem alguns diagnósticos que são feitos que também, além da depressão, a pessoa tem uma síndrome de ansiedade exagerada e acaba prejudicando o tratamento, né? Então, nós precisamos nos atentar aos primeiros sintomas, principalmente as mudanças dos nossos comportamentos. E principalmente entender que sim, há possibilidade de vencer essa doença. Sim, há possibilidade de tratamento através das medicinas, da terapia, da palavra de Deus. Existem possibilidades de conseguirmos evoluir e sair desse quadro depressivo. É muito importante também as pessoas que fazem parte do nosso convívio social, né? Se você convive com uma pessoa e consegue perceber que ela tem mudado a sua forma de estar presente, tem evitado estar presente, tem evitado às vezes responder algumas, né? Hoje a gente está vivendo um momento onde a gente não pode estar tão presente fisicamente, mas estando presente através de uma ligação, através de uma mensagem, né? Ou uma chamada de vídeo, uma chamada telefônica. Então, quando a gente consegue perceber que aquela pessoa tinha um comportamento e ao longo dos dias ela vem mudando esses comportamentos, nós precisamos entender. Lógico que eu preciso entender que se eu mandei uma mensagem para uma pessoa e ela não me respondeu, nem sempre é porque ela está com sintoma de depressão, que ela está me evitando, ou que a pessoa às vezes não quer diálogo comigo.
Eu preciso ter sabedoria e entender também que aquela pessoa nem sempre está 24 horas disponível a responder a tempo e a hora, né? Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Na lição passada, a gente fala, o presbítero Adelson Júnior falou da espiritualidade e as emoções, como cuidar disso, né? Então, nós aprendemos à luz da palavra de Deus que sim, as nossas emoções têm sim influência na nossa espiritualidade e a nossa espiritualidade sofre sim interferência de acordo com as nossas emoções, de acordo com o que nós nos proponhamos a viver. Lá na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, a parte A, nos fala assim: Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Isso, quando a gente para meditar nessa palavra do Senhor, a gente percebe que antigamente, né, na época onde a Bíblia foi escrita, as pessoas também tinham esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia, esse tipo de questionamento, porque a própria palavra fala: por que perturbas dentro de mim? E quando a gente vem falar da depressão, a gente precisa identificar, né? Bárbaras? Quais são os sintomas? Como que eu posso fazer um diagnóstico, entender que uma pessoa está me dando sinais que ela está entrando em um caso de depressão? Quando aquela pessoa sente um cansaço constante. Aquela pessoa era uma pessoa que estava 100% engajada em todos os projetos, mas de repente aquela pessoa sente um cansaço, não sente motivação, não quer participar, está totalmente indisposta com frequência, e esse é um dos sintomas. A sensação contínua de tristeza. Situações que deixavam ela feliz param de deixar. Aquele presente que ela recebia e que ela, por mais simples que fosse, trazia momentos de felicidade, hoje ela recebe aquele presente. Obrigado. São situações onde a tristeza assola. Você chega, conversa, está presente com a pessoa e a pessoa ignora. Você ri, conversa, tenta trazer aquela pessoa para dentro de um assunto e a pessoa simplesmente ignora. Alteração de apetite, o excesso ou a falta, alteração no nosso sono, né? No nosso momento de descanso. Às vezes tem algumas pessoas que perdem totalmente o sono e tem pessoas que só querem dormir. Já parou para pensar? Conhece alguém com algum desses sintomas aí perto? Vamos ficar atentos, porque podem ser alguns sintomas de que essa pessoa está entrando em uma situação depressiva. Dores no corpo. Nunca tive dor de cabeça. Tenho dores de cabeça com muita frequência. Dor muscular. Não fiz nenhuma atividade física, não fiz nenhum esforço físico que faça com que os meus músculos possam sentir ou desenvolver algum tipo de dor. E do nada eu começo a sentir dor nas articulações, na musculatura. Também são sintomas. Quando a gente vai entender essa parte de sintomas, a gente vê que muitas pessoas às vezes têm cólicas, tem pessoas que às vezes soltam o intestino por sintomas presentes na depressão. Sintomas que a pessoa às vezes fala: comi alguma coisa, mas ela tem uma angústia que está de forma incontrolável. Nada faz sentido, nada tem sentido. Não consegue ver uma saída, não consegue fazer um planejamento do dia de amanhã, não consegue planejar o que vai fazer no próximo fim de semana, não consegue ter uma visão de que o próximo mês ela vai conseguir realizar algum projeto, porque ela está totalmente sem perspectiva de vida. Muitos falam: eu acordei hoje, não sei nem porquê. Né? Então, nós temos que prestar atenção nesses pequenos gatilhos, porque a soma dessas informações
vai nos ajudar num diagnóstico de quem está ao nosso lado e está enfrentando. Nós temos também a redução da capacidade de sentir prazer nas coisas, ter um prazer na vida, de apreciar o colorido de uma flor, um entardecer, um pássaro, um animal. Antes, essa pessoa tinha prazer em ver, em cuidar disso, e hoje ela simplesmente abandonou, ignorou, deixou passar. Não, isso não faz mais sentido na minha vida. O isolamento social, ele faz com que as pessoas tenham e desenvolvam sintomas depressivos. Em anos anteriores, nós não tínhamos visto falar de situações de crescimento de forma tão grandiosa de problemas emocionais. Hoje, se nós formos parar para pensar dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso contexto de amizade, quantas pessoas têm enfrentado problemas emocionais por não conseguir, às vezes, enfrentar um isolamento social, ou porque, por algum motivo, entraram em um isolamento social e hoje não conseguem retornar ao ritmo de vida que tinha, né? Então, são situações que nos levam a entender que possíveis atitudes, né, mudanças de comportamento, pode sim estar me indicando que aquela pessoa está desenvolvendo um transtorno depressivo. Falta de concentração, dificuldade para tomar decisões, cabeça vazia, vivo no mundo da lua. Não tenho planos, não tenho projetos. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Se eu amanhecer viva, eu decido. Então, tudo isso são sintomas, são situações que faz com que nós possamos entender sentimento de culpa, perda da autoestima, a pessoa se cuidava, não cuida mais. Tudo o que acontece é culpa dela, não tem sentido mais as outras coisas. E é importante nós entendermos que ignorar esses sintomas não vai resolver o problema. Nós precisamos enfrentar, sim, enfrentar. Mas, sobretudo, nós precisamos conhecer para que nós possamos enfrentar. Porque se eu não conheço, dificilmente eu vou conseguir chegar aonde eu preciso, que é a resolução desses problemas. E a igreja, ela desenvolve um papel fundamental para isso, né? As reuniões, a palavra de Deus pregada dia após dia, ela nos fala de esperança, ela nos fala que há possibilidade, sim, de um novo amanhecer, que Deus tem projetos para as nossas vidas, mas principalmente que nós precisamos tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. E um mito que falam muito por aí é que a depressão às vezes acometem só pessoas na vida adulta. E nós temos vivido momentos onde crianças têm enfrentado sintomas depressivos. Então não tem idade. Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto ou se é um senhor ou uma senhora da melhor idade. Não importa a idade, essa doença está aí e ela acomete qualquer pessoa que se permite. Ah, Bárbara, a pessoa que é depressiva é porque ela é fraca. Não, ela não é fraca. Sabe por que ela não é fraca? Porque só ela sabe o peso das coisas que ela tem levado. Mas nós, principalmente como cristãos, nós precisamos estender a mão e ajudar, sem julgamento, sem pensar que ela está pagando por algo que ela fez. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz para levar o peso do pecado daquela pessoa também, assim como levou o seu, assim como levou o meu. E nós não precisamos julgar. Sabe por quê? Lá fora tem quem julga. Nós precisamos estender a mão e abençoar aquela pessoa. Mostrar para ela que aqui ela vai ser ouvida, ela vai ser entendida e que principalmente tem pessoas aqui para abençoar a vida dela. As causas
são diversas para enfrentar. As situações são adversas e cada um tem uma forma de enfrentar o mesmo problema, de acordo com a sua história de vida, a sua forma de criação, de acordo com o que enfrentou ao longo da sua vida. Pessoas que perdem um ente querido, pessoas que perdem um emprego que dedicava ao máximo aquele cargo, aquela empresa, deu a vida e do nada a empresa agradeceu, pelo tempo que passou e a pessoa não vê outra saída, a pessoa não sabe acordar e fazer outro plano, buscar outra oportunidade. A pessoa que perde algum status social, ela tinha um cargo na sociedade, ela era respeitada e por alguma situação, algum problema, ela perdeu aquele status que ela tinha. Muitos sonham aí com a aposentadoria, mas muitas pessoas entram em estado de depressão quando se aposentam. Você sabia disso? Muitas pessoas. Hoje as empresas elas se preocupam até mesmo em preparar um colaborador para se aposentar. Porque aquela pessoa trabalhou aí ao longo de 35, 40 anos, outras pessoas até mais que isso. Então acordavam cedo, tinham um ritmo de vida, aprenderam a viver daquela forma. E do nada ela acorda, o que eu vou fazer hoje? Não tenho nada para fazer, eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho o que trabalhar. E ela perde o sentido na vida. Então, algo que ela trabalhou tanto, lutou tanto para ter, que era uma aposentadoria, pode sim levar ela a um estado depressivo. E a depressão, ela tem alguns subtipos, O primeiro subtipo que eu quero dividir com vocês é a distemia, que é quando a pessoa, o indivíduo, ele tem a redução da sua autoestima. Então, por mais que ele continue a mesma pessoa, com as mesmas características, ele que antes se sentia amado, querido, cuidado, hoje já não faz mais sentido. Se acha que está abandonado. Nós temos a depressão atípica, que é o aumento ou a diminuição, Nós já falamos da apetite e principalmente do estado de humor, onde a pessoa facilmente vai de 8 a 80 em um estralar dos dedos. Então a pessoa está rindo e do nada ela se transformou em uma fera ali na sua frente. Então isso também está relacionado ao tipo de depressão atípica. A psicopatologia, que é quando a pessoa tem algumas situações de delírio de culpa. Tudo acontece porque ela deixou de fazer alguma coisa. Eu acompanhei um caso de uma senhora que tinha perdido o esposo e era o horário dela levar o jantar para ele. E acaba que quando ela chegou em casa com o jantar, ela estava trabalhando, ela tinha uma lanchonete, e quando ela chegou com o jantar, o marido estava sem vida dentro de casa. E ela começou a entrar num quadro depressivo, e no caso dela, ela tinha essa depressão, desenvolveu essa depressão psicopatológica sobre delírios, onde ela começou a imaginar que o esposo faleceu, com fome, simplesmente porque era o horário dela chegar com o jantar e ela não conseguiu chegar a tempo para servir o jantar antes que o esposo viesse a óbito. E aquela mulher passou por esse problema durante muito tempo, levando essa culpa, levando esse peso que não era dela. E ela desenvolveu um quadro depressivo onde ela precisou de vários acompanhamentos, tanto pastorais quanto de terapia, para conseguir entender, que durante todo o momento, o ciclo de vida do esposo, ela esteve presente, zelando e cuidando. E que naquele dia, a permissão do Senhor foi que recolhesse ele sem ser na presença dela, Então a gente trabalhou, acompanhou essa senhora para fazer com que ela entendesse, o chamado de Deus, a permissão de Deus e principalmente
que ela entendesse, né, que esse peso, essa culpa não era dela. Nós temos uma depressão que é muito conhecida, que é a depressão de pós-parto. A depressão é muito comum, né, quando a mulher ela entra em fase gestacional, muito mais comum do que nós imaginamos. A mulher ela tem um turbulhão de hormônios, né, de situações diversas, de preocupações, de medos, de ansiedade. E é muito comum quando a mulher ganha o bebê, né, nos 10 primeiros dias ela ter uma crise de tristeza, né, seja por cansaço, seja por esgotamento. Então, às vezes, eu já ouvi várias pessoas falar, eu fui visitar a pessoa e ela estava muito abatida, né? Então, é um processo comum do período. Mas a depressão pós-parto, ela é diagnosticada após a 4ª semana do parto. Ela é muito mais evidente após a 4ª semana do parto, porque a mulher ela vai começar a apresentar alguns sintomas onde ela descuida, ela não tem zelo nem consigo, nem com o bebê, ela começa a ter algumas preocupações excessivas, de forma que algumas chegam a sufocar a criança, no sentido de que superproteção, isso é um sintoma de uma depressão. Outras simplesmente ignora e abandona a criança, né, não cuidando da alimentação do bebê e até mesmo da higiene pessoal. Então, são dois tipos de situações que podem acontecer muito próximo a nós. E quando nós estamos ao lado dessas pessoas, como rede de apoio, para enfrentar tudo isso, nós conseguimos perceber e encaminhá-las para um melhor acompanhamento. O item 2 da nossa revista, ele vai falar do quadro clínico da sociedade. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorâmica do quadro clínico da sociedade sem Deus. E quando a gente para entender esse processo, nós vemos que a pessoa, quando ela está distante dos caminhos do Senhor, esse processo é um processo muito mais doloroso, é um processo muito mais que envolve sacrifício, porque ela não tem uma rede de apoio para ajudá-la, para auxiliá-la. E é importantíssimo que a igreja exerça esse papel de rede de apoio, para estender a mão, para estar ali presente. Esse tipo de situação é muito comum, esse tipo de transtorno na sociedade, principalmente pelas cobranças excessivas, né? Então, hoje a gente vive num mundo totalmente materialista, onde existem muitas cobranças, né? Como se você estudasse ali a 4ª série, e aí, como você vai fazer o ensino fundamental? Né? Terminar o ensino fundamental, e aí, vai fazer o ginásio? E aí, vai fazer o ensino médio? Você está fazendo o ensino médio, e aí, você já escolheu sua carreira? O que você quer ser? Né? Você entrega uma meta de 100 unidades lá na sua empresa, e a empresa fala, você conseguiu me dar 100, excelente, mas mês que vem eu quero 110. E nós somos movidos por cobranças, né? E a cobrança maior em indivíduos que têm sintoma depressivo são as cobranças de si próprio, onde a pessoa se cobra tanto, que ela chega a um momento onde ela não consegue ir além. Ela não consegue, o desgaste é tão grande que ela não consegue ver perspectivas a não ser abandonar tudo e sair daquele contexto para buscar um novo projeto, um novo processo, devido à tamanha cobrança. E a gente precisa entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Não adianta eu me cobrar de uma forma qual eu fuja dos caminhos e do propósito de Deus para a minha vida. Alguns profissionais da medicina, da psicologia, até muitos sociólogos,
eles falam que esses problemas depressivos, eles vão continuar aumentando de acordo com o passar do tempo. Por quê? Justamente pela autocobrança, justamente por não saber lidar com uma frustração, com um problema. Nós temos visto uma geração de adolescentes onde o pai não pode falar que não, você não vai sair de casa hoje. Não consegue lidar com uma frustração, não sabe o que é um não, não sabe enfrentar os desafios do dia a dia. A causa fundamental, no item 2.2 da nossa revista, fala que o afastamento de Deus e a desobediência às suas leis têm sido fundamentais e que o homem, na sua tolice, tem feito coisas terríveis. E esse texto está embasado lá no livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. Nós precisamos identificar, sobretudo, o que Deus tem para nosso propósito. A própria Bíblia fala que não existe dois governos. Onde Deus governa, o diabo não reina. E aonde o diabo reina, Deus não está presente. Mas ele pode estar. Se você tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que tem feito você se afastar dos caminhos do Senhor, te levar para as situações adversas da vida, mas que você tem vontade, você quer buscar essa outra saída, você pode encontrar isso na igreja, você pode encontrar isso nos braços do Senhor, porque o Senhor está de braços abertos para me receber, para receber você, de forma com que Ele vai te curar. Ele vai tirar todas as suas feridas, todas as suas angústias, todos os seus anseios. A palavra do Senhor diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Quantas pessoas que não dormem, simplesmente porque está ansioso. Conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, não dormi essa noite. Por que você não dormiu essa noite? Ela me disse, com raiva de mim. Estranho, né? É muito comum eu sentir raiva do outro, mas raiva de mim, eu perder o sono por isso? A pessoa falou assim, eu precisava ter feito isso, ter feito aquilo, outras coisas, e chegou a hora de dormir, eu deitei, mas eu não consegui descansar, eu não consegui me desligar porque a cobrança era tão grande e ela não tinha forças para levantar e fazer e resolver, não tinha como devido ao horário, mas ela não conseguia descansar porque estava ansiosa. Porque não descansou no Senhor. Já aconteceu isso com você? Nós temos enfrentado situações que têm nos levado a isso. Muitas pessoas hoje, para conseguir dormir, só conseguem dormir através do uso do medicamento. Ah, então é errado? Não, não é errado. Se você precisa desse tipo de tratamento, você precisa sim buscá-lo. O errado é você enfrentar esse tipo de situação e não procurar ajuda, não procurar entender a palavra do Senhor, o que Deus tem para você, não buscar uma rede de apoio, não buscar um suporte de alguém que pode te ajudar. Você não precisa sofrer sozinho. Você tem pessoas que lutam e vão comprar a tua briga com você, que vai comprar o desafio que você precisar enfrentar. O item 3 da nossa lição fala como nós podemos nos livrar da depressão. E é importante para nós cristãos sabermos que a medicina, a terapia, atividades físicas, existem várias situações que podem ser instrumento de Deus para nos auxiliar nesse tratamento. Mas que, acima de tudo, nós temos um Deus a qual nós podemos clamar, a qual nós podemos pedir e que Ele principalmente nos atende. Ele ouve o nosso clamor, atende as nossas orações, assim como Ele fez
tantos outros milagres, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente consegue ver. Esse Deus ainda é vivo e Ele luta e Ele atende às suas orações. Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Sabe quando o médico fala para você não tem saída? É porque ele não conhece seu Deus. Ele não conhece o Deus que abriu o mar. Ele não conhece o Deus que fez a muralha cair. Ele não conhece o Deus que livrou na cova dos leões. E é esse Deus que você vai clamar, que você pode clamar e que você vai, juntamente com Ele, vencer a essa adversidade, esse drama da depressão, essas dificuldades, esses problemas que hoje você não vê saída. Comece a entregar para Deus e descansa em Deus. É importante nós termos o bom senso. Quando nós tentamos a buscar saída por nossas forças e nós não conseguimos resolver, acharmos uma solução, nós podemos e precisamos buscar ajuda fora. Seja a minha líder de grupo, seja a minha pastora, seja o meu pastor, seja o conselho diaconal da igreja, seja um amigo mais próximo, seja através da medicina, da terapia, independente. Nós não podemos deixar essas ferramentas que são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas, essas pessoas que pagam um preço para abençoar as nossas vidas. No item 3.2 da nossa lição, ele vai falar sobre o diagnóstico e a terapia. E é importante, a gente consegue ver vários estudos, vários artigos científicos que falam que especialistas relatam que 80% das enfermidades físicas, enfermidades físicas, são causadas por problema emocional. Eu tenho uma gastrite. Já parou para pensar? Por que você tem essa gastrite? Mas a minha gastrite é só nervosa. Mas por quê? Então, quando a gente para entender e a gente vai analisar cada doença, nós vamos identificar que todo problema de saúde físico tem um cunho emocional. E o que a gente precisa ter como base, como alicerce, é o lado espiritual. Porque quando nós conseguimos ter uma saúde física, uma saúde emocional e uma saúde espiritual, nós conseguimos ver e enfrentar as adversidades de uma forma mais leve, de uma forma onde nós conseguimos ver possibilidades que outros não veem. Nós precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e que Deus nos fez, Deus nos formou e que Ele, além de qualquer pessoa, nos conhece perfeitamente nas nossas mais profundas angústias e que Ele nunca vai nos abandonar e que Ele nunca vai nos deixar simplesmente porque eu perdi o status que a sociedade falou que eu não podia perder, simplesmente porque eu perdi a comunhão com um grupo que não me convinha ou que não estava agregando a minha vida espiritual. Ele vai e Ele entende todas as minhas necessidades, todas as suas necessidades, e Ele vai te ouvir através dos seus pedidos, das suas súplicas, das suas orações, com o coração aberto para tratar cada uma das ações, cada uma das situações que você tem entregado nas mãos dele. Na psicologia, nós trabalhamos para tentar tirar o sentimento de culpa do paciente que está ali buscando um tratamento. Nós mostramos para ele que o culpado nem sempre daquela situação é ele, mas sim as circunstâncias que envolveram. O meio ambiente que a pessoa viveu, as pessoas com que ela conviveu, ou até mesmo uma determinada ação fez com que ela tivesse aquele problema, uma escolha errada.
Mas essa pessoa ela precisa entender que o problema não é ela, o problema é as circunstâncias que envolvem ela. Então, muitas vezes as pessoas, ao invés de buscar a resolução do problema, é mais fácil ela chamar o problema para ela, porque o problema é meu, a culpa é minha, eu fui errada mesmo. Não tem problema. Se você precisa se desabafar, se você precisa confessar aquele problema que tem te atormentado, a igreja ela tem esse suporte. Porque tem situações que somente quando nós confessamos, nós falamos aos nossos pastores, isso tira o peso que nós temos enfrentado. Às vezes uma situação mal resolvida lá atrás de uma pessoa que eu não consigo mais ter contato. E eu levo esse peso, essa angústia, esse problema há anos comigo. Quando eu consigo dividir essa culpa, quando eu consigo dividir esse problema com o meu líder, com o meu pastor, com a equipe de pastores, esse fardo fica mais leve. Eu consigo entender que aquela situação, naquele momento, realmente eu não fiz a melhor escolha, mas que Deus perdoou os meus pecados e que principalmente eu confessei e descansei. É muito difícil quando a pessoa ela tem uma situação mal resolvida e ela continua se cobrando por problemas. E eu preciso que você entenda, antes de que nós encerramos essa lição, que Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Basta você crer, basta você buscar. Deus está com as mãos estendidas para te oferecer tudo aquilo que o mundo não te oferece, tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito, tudo aquilo que não tem saída, para Deus tem. E eu convido você nesta manhã para que nós possamos orar. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela essa oportunidade. Pai, como é precioso esses momentos que nós temos vivido aprendendo da Tua Palavra, quando nós podemos entender que mesmo nos dias de hoje a Tua Palavra é viva, eficaz e que ela vem como um bálsamo para os nossos corações, para curar as nossas feridas e nos fortalecer. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos visite nesta manhã, trazendo força, ânimo, vigor, tirando, ó Pai, todos aqueles problemas, todos esses empecilhos que têm nos feito, que têm nos impedido de viver uma vida de plenitude ao lado do Senhor. Uma vida sem culpa, uma vida sem cobranças, porque nós sabemos que do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E as nossas vidas sejam instrumentos do Senhor aonde quer que nós possamos colocar as plantas dos nossos pés, mas que o Senhor continua fazendo, assim como o Senhor fez no passado. O Senhor é o Deus do presente que continuará fazendo infinitamente mais, tirando todo o peso, toda a culpa, Pai. Nós te pedimos, visita cada um nesse momento, lá nos seus lares, nos seus trabalhos. Eu não sei onde essas pessoas estão, mas que o Senhor possa visitá-las com essa palavra, que elas possam ser impactadas através da Tua palavra, essa palavra que é viva, eficaz e que traz cura e libertação. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e permitido nos viver neste momento. Nós te louvamos e te pedimos no nome de Jesus Cristo, esteja sempre conosco. Amém. E foi um prazer estar com vocês aqui, onde juntos nós aprendemos muito do que o Senhor tem para as nossas vidas, através da palavra dele, através do conhecimento científico que Deus tem abençoado as nossas vidas, para que nós possamos sermos ferramentas dele, na obra dele, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.